Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e também sou psicanalista junguiano, e esse é um vídeo absurdamente especial porque é o nosso primeiro audiobook. Como assim audiobook? Pois é, então eu quero trazer para vocês trechos dos livros que eu estou escrevendo sobre astrologia, e livros mesmo, né? São 3 livros, é uma trilogia, onde a gente vai conversar. O primeiro livro é sobre conceitos astrológicos, o segundo sobre previsões e o terceiro vai ser sobre Terapia Astrológica, que é um livro que ainda vai demorar um pouquinho para se concretizar, porque tem muita pesquisa sendo feita em cima, então é uma coisa um pouquinho mais a longo prazo. Mas agora, sim, ao longo de 2026 e 2027, eu vou trazer para vocês trechos desses livros conceituais, porque afinal de contas, o objetivo do canal Academia Astrológica não é só passar informações para vocês do dia a dia, da semana astrológica, do ano astrológico, mas é para ensinar vocês a astrologia, para vocês aprenderem esses conceitos e aprender a aplicar isso no dia a dia, tá? Então esse primeiro vídeo é um vídeo muito especial porque a gente vai falar sobre o Sol e eu vou trazer para vocês toda a primeira parte onde eu desenvolvo o conceito do Sol, a interpretação do Sol nas casas e nos signos. Tenha em mente que é uma análise conceitual, uma análise básica, serve para você aprender isso aqui e adquirir um pouquinho mais de informações que você já possa ter. Os conceitos mais aprofundados sobre os problemas, as crises, o desenvolvimento, técnicas de evolução de cada sol em cada signo, em cada casa, vai ser feito lá no livro de terapia astrológica. Bacana? Esse aqui é um livro para você começar a estudar e entender um pouco melhor como funcionam essas posições. Só que tem um negócio aqui para você, tem um segredo. Quem vai narrar esse vídeo aqui para vocês, quem vai ler para vocês esse trecho do meu livro é a Sandra Andressa. A Sandra Andressa é minha assistente cósmica, né? Ela é um personagem do meu livro, inclusive, e ela vai ler esses pedaços do livro que vão intercalar com o namorado dela, que chama Marco Antônio. O Marco Antônio, a Sandra Andressa e o Marco Antônio são personagens dos meus livros que eu uso para exemplificar casos que estão acontecendo. Então, eu espero que você goste, eu espero que você se divirta, eu espero que seja uma fonte de conhecimento. O vídeo inteirinho está dividido por capítulos: conceito solar, interpretação nas casas, interpretação nos signos. Você pode ir pulando diretamente para o que você quer, fazer as suas anotações e tirar suas dúvidas. Bacana? Inclusive, se você quiser, deixa aqui nos comentários qual é a próxima opção que eu posso publicar para vocês. É Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte. Bacana? E um último convite para você que quer estudar astrologia aqui na Academia Astrológica. Entra na área de membros. Na área de membros tem mais de 125 aulas já publicadas. São muitas e muitas horas. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem lives exclusivas para os alunos, a gente tem esse sistema de ensino aqui no YouTube. Diretamente, quando você entra como membro do canal, você imediatamente já acessa todas as aulas. Bacana? Então, sem mais enrolar, bora lá, eu espero que você goste. Olá, eu sou a Sandra Andressa, leitora oficial dos audiobooks do Nando e da Academia Astrológica. Espero que você goste da nossa viagem juntos. Ficha técnica do Sol. Duração de revolução ou retorno: 365 dias. Tempo de permanência por signo: média de 30 dias. Mitologia grega: Hélios. Domicílio: Leão. Exaltação: Áries. Exílio: Aquário. Queda: Libra. Representação anatômica: coração, vitalidade, imunidade. Representação astrológica: o Sol ocupa uma posição absolutamente central nos mapas natais, pois ele representa a essência do ser, a vontade individual e a consciência do eu. É considerado o centro organizador do mapa astral, refletindo o impulso vital que move o indivíduo a tornar-se quem ele pode ser. É por isso que sua posição por signo, casa e aspectos determina não apenas o temperamento básico de uma pessoa, mas também a natureza da sua missão existencial e espiritual. É a sua busca por evolução nesta vida. Do ponto de vista simbólico, o Sol é a força criadora primordial, associado à luz, à clareza, ao Yang, à energia ativa e ao princípio masculino, não no sentido de gênero, mas de polaridade. Ele representa o centro de irradiação da consciência, onde reside o potencial de autodescoberta e realização. O Sol pode ser compreendido como a vontade do Logos,
a centelha divina que organiza e direciona todas as demais forças, os planetas, na estrutura de um mapa. Nesse sentido, o Sol é a manifestação da intenção cósmica. É através dele que o indivíduo pode se alinhar com o propósito maior de sua existência. Psicologicamente, o Sol se relaciona com a libido, não no sentido puramente sexual, mas como a energia psíquica que move a psique em direção à individuação, o processo de tornar-se um ser completo e autêntico. O signo em que o Sol está colocado representa a melhor maneira de seguir esse caminho. Ele aponta para qualidades e virtudes que devem ser desenvolvidas para que o ser possa harmonizar-se consigo mesmo. Já a casa onde o Sol está indica o campo da vida no qual esse impulso se manifesta com mais força, onde se busca brilhar, expressar-se e exercer poder pessoal. O Sol também simboliza o desejo de reconhecimento e o modo como causamos impacto no mundo. Sua presença em determinada casa do mapa indica uma área de destaque e criatividade, onde a vontade é aplicada com mais intensidade. Por isso, ele tem uma influência direta na vitalidade, autoestima e saúde geral do indivíduo. Quando o Sol está forte e bem aspectado, a pessoa tende a demonstrar autoconfiança, carisma e vigor. Por outro lado, quando se encontra debilitado, seja por aspectos tensos ou por estados cósmicos ruins, pode haver dificuldades em afirmar-se, baixa vitalidade, submissão e até maior propensão a doenças físicas ou psíquicas. O Sol também simboliza a forma como um indivíduo se relaciona com a figura paterna, isto é, quais características uma pessoa identifica no comportamento paterno em relação a ela e ao mundo. Isso não quer dizer que, se uma pessoa tem o Sol em, por exemplo, Áries, o pai também deve ser deste mesmo signo. Simplesmente indica que o indivíduo identifica, de forma consciente ou não, as características arianas no comportamento paterno. A posição do Sol por signo mostra qual o comportamento que é mais evidente na figura paterna, e a casa mostra qual área este pai está mais presente, ou ausente, em sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tem o Sol de casa 10 pode identificar o pai como alguém que vive para o trabalho, autoritário e ambicioso, ou uma pessoa determinada, disciplinada e conquistadora de grandes resultados. Tanto o negativo quanto o positivo dos signos e casas devem aparecer ao longo da vida, e a tendência para um lado ou outro vai ser diretamente ligada com a maturidade, tanto do indivíduo quanto do pai. Ambos podem evoluir e construir uma relação amorosa e saudável, mesmo tendo um início ou meio de vida complicados. Aspectos positivos com o Sol favorecem uma relação forte e sadia, mas não é uma regra interpretativa obrigatória. Assim como nada na astrologia é obrigatoriamente deste ou daquele jeito, as interpretações sempre são subjetivas e alinhadas com o contexto de vida de cada pessoa em análise. Um aspecto tenso com o Sol representa uma relação mais complexa e conflitante, até que ambos, ou especialmente o indivíduo em análise, alcance um autoconhecimento mais eficiente que o permita compreender o outro através de si. Mas ainda há casos em que o pai é ausente fisicamente. Histórias de vida onde o pai nunca esteve perto, houve abandono ou a pessoa não sabe quem é o pai. A interpretação segue o mesmo conceito, mas é necessário observar com muita atenção toda a história de vida do indivíduo em questão para identificar o comportamento negativo da casa, signo e aspectos que estão ligados ao Sol. Por exemplo, um Sol de casa 12 em Gêmeos pode representar a identificação do comportamento paterno como afastado, desligado, indisciplinado, potencialmente ligado com álcool, drogas e até desaparecimento. Interpretação do Sol nas casas. O Sol na casa 1. Quando o Sol ocupa a casa 1 de um mapa natal, ele ilumina diretamente o plano da identidade, da presença e da afirmação pessoal. Essa posição revela indivíduos que nasceram nas primeiras horas do dia, pouco antes ou no exato momento do nascer do Sol, um símbolo potente de começo, de impulso vital e de despertar para a vida consciente.
Pessoas com o Sol na primeira casa carregam um brilho natural que não passa despercebido. Há um impulso interior profundo para se expressarem de maneira direta, para marcar presença e conquistar respeito por aquilo que são e realizam. São naturalmente inclinadas à autonomia, ao protagonismo e à iniciativa. Tendem a não depender de permissões ou incentivos alheios. Elas mesmas se lançam à ação, guiadas por uma confiança instintiva em sua força criadora. O reconhecimento é um tema central para quem tem essa posição solar. Não se trata apenas de vaidade ou desejo superficial de aplausos, mas da necessidade legítima de afirmar a própria identidade por meio de feitos e criações que sejam testemunho de seu valor pessoal. É como se cada ato fosse uma construção de um lugar simbólico ao Sol, um lugar onde possam ser vistas, admiradas e respeitadas. Esses indivíduos costumam apresentar um temperamento vigoroso e entusiástico. Há um dinamismo que estimula os que estão ao redor, como se sua simples presença já despertasse nos outros a vontade de agir e se mover. Essa energia, quando bem direcionada, torna essas pessoas líderes carismáticos que inspiram e motivam. Contudo, se o Sol estiver em tensão com outros planetas, ou se a autopercepção estiver fragilizada, essa busca por destaque pode se distorcer em arrogância, autoritarismo ou egocentrismo exacerbado. Fisicamente, o Sol na casa 1 costuma conferir vitalidade e uma constituição marcante, especialmente quando está no mesmo signo que o ascendente. Nesse caso, fala-se de uma dupla expressão do signo, o que intensifica suas características no comportamento e na aparência. Um Sol bem aspectado aqui também sugere que a infância foi um ambiente relativamente acolhedor à expressão da individualidade, onde a criança talvez tenha recebido atenção especial, o que reforça a sensação de ser alguém importante. Por outro lado, a sombra dessa configuração surge quando o indivíduo espera ser admirado sem se esforçar para conquistar essa admiração. Se não for reconhecido espontaneamente, pode desenvolver sentimentos de amargura ou cinismo, ressentindo-se com o mundo por não ver seu valor. No entanto, é preciso compreender que o brilho solar verdadeiro não é imposto. Ele é cultivado e reconhecido por aqueles que testemunham sua autenticidade. Em resumo, o Sol na casa 1 representa uma jornada de construção da identidade pessoal por meio da ação consciente no mundo. A pessoa precisa aprender a brilhar por mérito, cultivar sua autoridade interior e ocupar seu lugar com integridade. A luz que emana de dentro deve ser suficiente para iluminar o próprio caminho e inspirar os que seguem ao redor. O pai pode ter grande influência na visão de vida desta pessoa, pode ser muito presente fisicamente e ensina a viver como deve ser vivido. Pelo lado negativo, o pai pode ser visto como alguém incrivelmente arrogante e egoísta. O Sol na casa 2. Quando o Sol ocupa a casa 2 do mapa natal, a busca por identidade se vincula intimamente ao mundo dos valores, das posses e da autossuficiência. É por meio do desenvolvimento de talentos próprios, da capacidade de gerar recursos e da relação com o que se possui que o indivíduo constrói sua autoestima e expressa seu poder pessoal. A vida convida essas pessoas a se tornarem independentes e competentes, encontrando em si mesmas a fonte de segurança e estabilidade. O brilho solar, nesse setor, pede que se desenvolva um senso sólido de alto valor, não apenas como quem acumula riquezas, mas como quem sabe transformar dons e habilidades em recursos concretos. A autonomia financeira e material é, aqui, um reflexo direto do fortalecimento da identidade. Por outro lado, se a consciência de si ainda é frágil, pode surgir uma tendência a buscar validação através de ostentações. Objetos de luxo, status social ou símbolos exteriores de poder podem ser usados como substitutos de uma autoestima instável. Nesses casos, o apego ao material se torna uma tentativa de compensação. O ter ocupa o lugar do ser. A insegurança pode se manifestar em atitudes possessivas, em exageros e na necessidade de ser reconhecido pelo que se possui e não pelo que se é.
Apesar disso, é comum que quem tenha o Sol na segunda casa seja generoso com seus bens, mas essa generosidade, muitas vezes, vem acompanhada de uma expectativa de gratidão, reconhecimento ou retorno financeiro. Afinal, o Sol, onde quer que esteja, deseja ser notado, valorizado, admirado e, sim, recompensado. A entrega sem retorno pode ser difícil para essas pessoas, especialmente se ainda estão construindo sua autoestima. Esse posicionamento também fala sobre a coragem de firmar-se no mundo material com dignidade. O ego se fortalece à medida que o indivíduo desenvolve qualidades solares como nobreza de caráter, liderança, autoridade e autenticidade. Com o tempo, a pessoa percebe que seu verdadeiro valor não depende do saldo bancário, mas da maneira como se coloca no mundo, com firmeza, integridade e autoconfiança. No fim das contas, o Sol na casa 2 convida o indivíduo a construir sua segurança interna a partir do reconhecimento daquilo que é essencial e autêntico em si. Quando esse brilho interior é cultivado, os bens externos tornam-se apenas reflexos naturais da riqueza que já vive dentro. O pai pode ser visto como alguém que dedica a vida ao dinheiro e às posses, podendo semear a ideia de que só com dinheiro é que podemos ser bem-sucedidos na vida. Isso o leva a viver em função da busca por mais poder aquisitivo, perdendo os momentos íntimos com as pessoas e até se comportando de maneira mesquinha e ostentadora. Pelo lado positivo, o pai é visto como um benfeitor, generoso e conquistador do mundo financeiro sem ser dominado por ele. O Sol na casa 3. Com o Sol posicionado na terceira casa do mapa natal, a identidade pessoal se constrói através da mente ativa, do aprendizado constante e da capacidade de comunicação. Essas pessoas sentem-se vivas quando estão trocando ideias, ensinando, debatendo ou escrevendo. A expressão verbal e intelectual não é apenas um instrumento, é uma necessidade profunda de afirmação do próprio valor. Aqui, o brilho solar se acende no domínio do pensamento, das palavras e das conexões sociais mais próximas, como irmãos e parentes e a vida na escola primária. O indivíduo precisa ser ouvido, compreendido e respeitado pelo que pensa e diz. Há uma valorização da inteligência e da clareza de ideias, que se tornam formas de conquistar reconhecimento e autoridade em seu meio. O impulso solar nesta casa estimula a busca constante por conhecimento e o desejo de se aperfeiçoar intelectualmente. A pessoa não apenas quer aprender, mas sente necessidade de transmitir o que aprendeu. Ensinar, argumentar, escrever ou simplesmente conversar com profundidade são formas de irradiar sua luz interior. Em muitos casos, há uma natural inclinação para as artes da palavra, como jornalismo, literatura, ensino fundamental ou oratória. No entanto, se esse Sol estiver mal aspectado ou a consciência de si for insegura, pode surgir um uso desequilibrado da linguagem. A fala torna-se autorreferente, dogmática ou excessivamente competitiva. O desejo de brilhar intelectualmente pode se transformar em vaidade mental, em que a pessoa exige ser sempre ouvida, mesmo sem escutar os outros com igual atenção. Às vezes, essa necessidade de protagonismo pode ser projetada nos irmãos ou em círculos de amizade, gerando rivalidades veladas ou disputas por atenção. Há também a possibilidade de dificuldades nos primeiros anos escolares, especialmente se o ambiente não acolher a individualidade mental ou for excessivamente rígido ou permissivo. Nessas situações, a autoestima intelectual pode ser prejudicada, levando o nativo a compensar com uma busca intensa por validação posterior. Apesar disso, quando bem direcionado, o Sol na terceira casa dá origem a mentes brilhantes, questionadoras e criativas. Em sua expressão mais elevada, o Sol nesta casa ensina que o verdadeiro brilho surge da mente que se conhece, que se aprimora e que se comunica com coragem e autenticidade. A palavra aqui é veículo da identidade, e o intelecto a via para alcançar a nobreza de ser quem se é.
Uma parte importante da casa 3 é a relação com irmãos. O Sol nesta posição pode trazer relações que provocam profundas transformações e eleva o espírito de ambos, ou causa traumas difíceis que atrapalham o desenvolvimento da vida. 2 exemplos. Uma pessoa com o Sol em aspecto tenso com Netuno viveu boa parte dos seus anos de juventude tendo que lidar com o irmão encarcerado por tráfico de drogas. O segundo exemplo é: um Sol em Peixes recebendo um aspecto positivo de Vênus retrata um irmão com talento artístico e musical que tem sucesso em sua profissão. O pai é visto como uma figura de alta eloquência, um professor ou literário dedicado ao aprendizado. Pode ser uma referência de inteligência e conhecimento, mas também pode se tornar uma figura complexa, mentalmente exigente ou atrapalhada. O Sol na casa 4. Quando o Sol ocupa a 4ª casa do mapa natal, ele mergulha nas profundezas da vida interior. A construção da identidade, aqui, não se dá prioritariamente no palco social, mas nos alicerces invisíveis: a família, o lar, a ancestralidade e o mundo emocional. O brilho pessoal nasce da relação com as origens, com o passado, com as memórias mais íntimas. E ao longo da vida, há um chamado constante para descobrir quem se é verdadeiramente por meio desse mergulho nas raízes. Pessoas com o Sol na 4ª casa geralmente são profundamente influenciadas por suas experiências familiares, especialmente pelas figuras parentas. Esse pai pode ter sido percebido como uma presença dominante e poderosa, moldando a autoestima da criança de forma marcante, para o bem ou para o mal. Em casos, dependendo do signo ou planetas que se encontram na casa 4, mais desafiadores, pode ter havido uma ausência, física ou emocional, que gerou um vazio interno e a subsequente busca por um senso interno de autoridade e proteção. Em ambos os casos, o indivíduo é impelido a trabalhar a construção de sua força interna de maneira autônoma, aprendendo a ser o próprio pai para si mesmo. Essa configuração leva o indivíduo a realizar um trabalho de diferenciação, separar o que é seu daquilo que foi herdado. Há o risco de se tornar uma cópia dos valores, crenças e hábitos familiares, sem questionamento, ou, no extremo oposto, de rejeitar completamente as raízes como forma de afirmação pessoal. O desafio maior está em integrar, reconhecer a importância do passado e da herança, mas sem deixar de cultivar uma identidade única e autêntica. O Sol na casa 4 também indica uma necessidade profunda de ter um espaço próprio, um lar onde possa exercer sua autoridade interior e se sentir seguro. Muitas vezes, o desejo de ter uma casa não é apenas literal, mas simbólico, um lugar emocional onde se possa estar inteiro. O lar torna-se o palco mais importante da vida, não apenas como moradia, mas como templo do ser. Ao contrário de outras posições solares que florescem nos primeiros anos, o Sol na 4ª tende a revelar seu pleno brilho com o tempo. Na maturidade, após muito trabalho interior, essas pessoas frequentemente descobrem uma nova vitalidade, uma força criativa renovada e uma confiança mais sólida em si mesmas. É como se a verdadeira luz do ego brotasse após um longo processo de enraizamento e autoconhecimento. Este é o Sol que brilha no fundo da alma, que ilumina o interior da casa psíquica. Há uma necessidade essencial de expressar a identidade de forma autêntica, não para o mundo exterior, mas para si mesmo, como quem constrói um trono invisível no centro da própria existência. Sol na casa 5. No seu domínio, o Sol de casa 5 precisa de expressão contínua e de qualidade. Muito vigoroso, deve ter maneiras de liberar constantemente essa energia através de namoro, esportes, teatro e expressões artísticas, onde possa se envolver profundamente e daí obter reconhecimento e satisfação. Como busca ser o centro das atenções, e nem sempre isso será possível, a frustração gerada em algumas situações deve ser trabalhada conscientemente para que não se transforme em uma pessoa amarga, manipuladora ou dramática. Filhos serão sua maior expressão de vida, sendo pais ou mães muito presentes, que devem sempre cuidar para não exagerar no apoio ou na cobrança.
O Sol é muito forte na quinta casa. Para quem tem este posicionamento, um sentido de identidade, poder e propósito de vida é alcançado por um total engajamento em atividades que os façam sentir-se bem vivos. A necessidade de expressar o self é vital para a sua saúde física e psicológica, e essas pessoas ficam doentes e deprimidas quando não dão vazão às suas energias. É claro que também ficam doentes se exigem demais de si mesmas. Não é o caso de quanto um Sol de quinta casa pode fazer, mas sim da qualidade do envolvimento e o grau de satisfação que se obtém dele. É recomendada alguma forma de expressão artística, não necessariamente para se tornar um novo Mozart, Sol em Aquário na quinta, ou um Matisse, Sol em Capricórnio na quinta, mas muito mais para ajudar a libertação do espírito, colocar emoções e sentimentos para fora e ter a oportunidade de criar dentro de si mesmo. A riqueza da vida também é engrandecida por hobbies, eventos esportivos, recreações, incursões em teatros, galerias de arte, etc. A criança brincalhona está viva e bem disposta em alguém com um Sol de quinta casa e brigando para ser livre. Não importa quão criativas as pessoas com esse posicionamento possam parecer aos outros, elas sempre acharão que poderiam ser melhores naquilo que estão fazendo. O Sol, por natureza, é expansivo e na quinta casa tenta se expressar mais e mais, continuamente aumentando seu campo de influência. A casa 5 é conhecida como a casa do ator, pelo prazer e talento que estas pessoas têm em dar vida a personagens, mas isso não se limita ao artístico. A casa 5 é a casa do ato sexual, que é diferente da casa 8, que é a casa sobre a sexualidade. A atividade sexual é altamente importante para estas pessoas, por isso as conquistas, flertes, paqueras são tão presentes. Nesse caso, criar personagens também é muito presente. Uma mulher me confessou que tinha um guarda-roupa inteiro, somente para suas roupas de fantasias sexuais. Ela tinha o Sol em Leão de casa 5, em conjunção com Marte e Mercúrio, ambos em Leão também. Para quem tem o Sol na quinta, casos amorosos e romances realçam seu senso de prazer na vida, bem como evidenciam seus sentimentos de serem especiais. Gerar filhos é outra maneira com que podem reforçar seu sentido de identidade, bem como estender seu poder e influência. Existe, porém, o perigo de um dos pais com esse posicionamento tentar vivenciar em demasia sua vida através do filho, projetando nele todas as suas necessidades de fama e glória não alcançadas. A criança pode ser exibida como uma obra de arte na esperança de que aquilo que foi produzido seja elogiado. A necessidade de ser o centro das atenções é muito forte num Sol de quinta casa, e essas pessoas podem ser incapazes de tolerar situações em que todas as atenções não estejam voltadas para elas. Um aspecto difícil ao Sol nesta casa pode derivar para modos manipulativos, desregrados ou exagerados de chamar a atenção. Um pai de alguém com Sol de casa 5 pode ser visto com alguém incrivelmente divertido, participativo, esportista e artístico. Porém, há uma grande tendência a ser leviano demais, egoísta, narcisista, mulherengo, e a fazer grandes malabarismos sociais para ser o centro das atenções, tornando-se um tanto arrogante ou inconveniente. O Sol na casa 6. Com o Sol na sexta casa do mapa natal, a identidade pessoal se constrói através do serviço, da disciplina e da relação consciente com o corpo físico e sua fisiologia. A vida cotidiana, com seus rituais, deveres e exigências práticas, torna-se o palco onde o indivíduo descobre quem realmente é. Aqui, o brilho solar não se expressa em grandes feitos públicos, mas na excelência silenciosa das pequenas tarefas bem executadas. Essas pessoas encontram valor pessoal e propósito ao se tornarem úteis ao mundo. Trabalhar, servir, organizar, cuidar da saúde e dos detalhes da rotina não são tarefas menores, são práticas sagradas de autoconhecimento. Certa vez fiz o mapa de um rapaz que tinha Sol de casa 6 e dizia que se divertia mais nas festas de aniversário servindo drinks e comida aos convidados do que sentado com eles batendo papo. Através da repetição, do zelo com o corpo e do compromisso com o dever, o ego se fortalece e amadurece.
em especial, profissões ligadas ao cuidado e à saúde, como enfermagem, nutrição, farmácia, medicina ou terapias integrativas e alternativas, podem trazer grande realização, pois permitem unir serviço prático e conexão com o bem-estar do outro. A consciência corporal é um tema central nesse posicionamento. O corpo é visto como veículo da alma, e respeitá-lo é fundamental para a construção de uma identidade saudável. Contudo, esse respeito nem sempre é imediato. Muitas vezes, é através da dor, da doença ou do esgotamento que a pessoa aprende a reconhecer os próprios limites. Quando bem integrado, o Sol na casa 6 desenvolve uma profunda sabedoria sobre equilíbrio, ritmo, higiene e saúde, tanto para si quanto para os outros. Muitos se tornam excelentes guias práticos nesse campo. A rotina também ganha um caráter especial. Criar sistemas eficazes, manter hábitos consistentes, desenvolver rituais de cuidado e aprimorar constantemente os métodos de vida são caminhos legítimos para a iluminação interior. A espiritualidade aqui não está no êxtase ou no retiro, mas no cotidiano vivido com atenção plena. É comum encontrarmos pessoas com um comportamento um tanto quanto obsessivo com sua ordem, organização e cronogramas. O trabalho é outro eixo vital. Ter uma função definida e produzir algo de valor fortalece o senso de identidade. Não basta trabalhar por obrigação, é preciso sentir que o que se faz contribui para algo maior. Essa entrega ao serviço pode se transformar em vocação, desde que acompanhada de consciência e presença. Por outro lado, há riscos quando o Sol na sexta se distorce. O perfeccionismo excessivo, a autocrítica implacável ou a obsessão por controle podem enfraquecer a vitalidade e gerar frustração. O desafio é equilibrar o desejo de aperfeiçoamento com o acolhimento das imperfeições humanas, tanto as próprias quanto as alheias. Em síntese, o Sol na casa 6 ilumina o caminho da autorrealização através do serviço, da saúde, da ordem e da rotina. O brilho pessoal se revela na dedicação silenciosa ao aperfeiçoamento da arte de viver, com humildade, competência e presença. Ao honrar os detalhes, essas pessoas descobrem o extraordinário dentro do comum. O pai sempre estava ocupado com seu trabalho e podia ter reações bastante negativas quando atrapalhado pela criança querendo atenção. O papai precisa trabalhar. Era o que mais poderia ter escutado durante a infância, até que o desalento o fez desistir de procurar pelo pai. O Sol na casa 7. O Sol na 7ª casa do mapa natal revela uma trajetória em que a consciência do eu é despertada na presença do outro. Esse é o território das parcerias, casamentos, sociedades, alianças e relações íntimas. Para essas pessoas, a identidade pessoal se constrói e se fortalece no espelho dos vínculos significativos. A experiência do relacionamento é, para quem tem o Sol na 7ª casa, uma via de individuação. Ao interagir com o cônjuge, o sócio ou qualquer parceiro próximo, a pessoa vai sendo levada a definir melhor seus limites, sua força interior e seu valor próprio. Porém, esse processo não é isento de desafios. Ele frequentemente passa por fases de projeção e dependência, onde o outro é visto como o portador de qualidades que o próprio indivíduo ainda não reconheceu em si. Em muitos casos, pode haver uma tendência inicial a se apoiar demais no parceiro, esperando que ele traga direção, reconhecimento ou até mesmo propósito. O parceiro pode se tornar uma figura idealizada, alguém a ser seguido, admirado ou idolatrado, como se carregasse a missão de compensar uma falta interna. Em outras situações, o extremo oposto se manifesta. A pessoa busca controlar ou subjugar o outro para reforçar a própria autoridade. Ambos os extremos refletem um desequilíbrio no reconhecimento do próprio brilho. O caminho de crescimento, nesse caso, passa pela diferenciação e pelo resgate da autonomia pessoal dentro das relações. As frustrações e crises nos vínculos tornam-se oportunidades de recuperar partes do self antes depositadas no outro.
Quando bem integrado, o Sol na sétima desenvolve grande habilidade para lidar com pessoas. Surge o talento para a diplomacia, o aconselhamento, a mediação e a construção de parcerias maduras e equilibradas. Essa posição também fala sobre o papel social do indivíduo. A forma como se apresenta no mundo e se relaciona com o coletivo ganha destaque. Há um impulso natural para se envolver com causas, lidar com o público ou brilhar em espaços de interação. Profissões que exigem tato, senso de justiça e capacidade de escuta, como advogados, terapeutas, conciliadores ou porta-vozes, encontram aqui uma base fértil. Em essência, o Sol na casa 7 convida o indivíduo a buscar o equilíbrio entre se doar ao outro e manter-se íntegro como ser único. O brilho solar aqui não se apaga diante da parceria. Ao contrário, encontra sua plenitude quando a relação serve como ponte para o autoconhecimento. Ao aprender a ser eu em meio ao nós, a pessoa alcança uma forma madura, consciente e generosa de existir. A figura paterna trouxe a visão do parceiro ideal, com as características essenciais que eram identificadas do comportamento do pai ao longo da vida. É relativamente comum que as pessoas que têm casamentos frustrados possam ter se envolvido com pessoas que se assemelhem ao pai para tentar resgatar e curar uma relação problemática da infância e que só conseguem criar relações saudáveis depois de trazerem para a luz essa condição emocional escondida no inconsciente. O Sol na casa 8. Com o Sol na 8ª casa do mapa natal, a vida leva o indivíduo a mergulhar nas águas profundas da existência. Essa é uma posição que fala de intensidade emocional, de processos de transformação, de morte e renascimento simbólicos e reais. Nada é superficial aqui. A identidade se constrói através de experiências que exigem entrega, coragem e confronto com o que é oculto e situações de perda de controle, tanto no mundo quanto dentro de si mesmo. Essas pessoas carregam uma aura de mistério. Mesmo próximas dos outros, muitas vezes permanecem parcialmente inacessíveis, como se algo essencial nelas estivesse sempre fora de alcance, inclusive para elas mesmas. A profundidade de seus sentimentos pode ser tão grande que, por proteção, tendem a evitar a verdadeira intimidade, temendo perder o controle ou revelar vulnerabilidades. A 8ª casa é também o campo das trocas profundas, não apenas de recursos materiais como dinheiro ou heranças, mas de energia, emoção, poder e alma. Não por acaso, o Sol aqui muitas vezes conduz o indivíduo a trabalhar com os recursos dos outros, finanças, seguros, investimentos, heranças ou mesmo áreas terapêuticas como a psicanálise. Ao lidar com o que é do outro, ele também explora partes ocultas de si, promovendo um processo contínuo de autoconhecimento. A experiência solar nessa casa é paradoxal. O impulso do ego é ser reconhecido, brilhar. Mas aqui, ele precisa se dissolver parcialmente para renascer com maior consciência. É comum que essas pessoas se envolvam em relacionamentos intensos, carregados de paixão, controle, ciúmes onde disputas de poder podem ocorrer com muita intensidade. Relações profundas, muitas vezes desafiadoras, tornam-se catalisadoras de transformação e cura. Evitar esse mergulho pode levar a uma existência marcada por frustração, autossabotagem ou estagnação emocional. Existe também uma curiosidade natural por tudo o que é tabu ou marginal: morte, sexo, poder, magia, ocultismo, astrologia, bruxaria. Esses temas não são tratados com morbidez, mas com seriedade, pois são vistos como portas para realidades mais profundas da vida. A busca por entender o que está por trás das aparências é uma constante. No nível mais elevado, ou mais profundo, o Sol na casa 8 representa o ego que se reconstrói através do contato com o invisível. É o brilho que nasce da sombra, a força que surge após enfrentar a dor, a perda ou o mistério. Essas pessoas não podem se contentar com a superfície da vida, precisam ir fundo, mesmo que isso signifique atravessar escuridões. Em sua melhor expressão, esse Sol transforma as crises em sabedoria, as perdas em poder interior e os vínculos em rituais de cura mútua.
A travessia pode ser intensa, mas quem nasce com o Sol na 8ª não está aqui para viver pela metade. O pai de um mapa com Sol de casa 8 pode ser alguém enigmático, controlador, possessivo e violento, mas também pode nunca ter existido. Situações terríveis da vida podem tê-lo levado à morte antes do indivíduo nascer. Outras expressões de um pai de Sol de casa 8 são psicólogos, psiquiatras, empresários muito bem-sucedidos, cirurgiões ou astrólogos. Costumo dizer que a astrologia tem 11 casas e a casa 8. Esse tema é tão complexo e tão difícil que precisaremos de mais tempo e espaço, então toda a atenção será dedicada para a casa 8 no 3º volume da série, O Mistério da Casa 8, o Sol na casa 9. Quando o Sol ocupa a 9ª casa do mapa natal, o impulso de crescimento se projeta para além dos horizontes conhecidos. Essas pessoas vivem em constante expansão, do pensamento, da fé, da visão e do território. O senso de identidade está diretamente ligado à busca por algo maior, uma filosofia, um ideal, uma verdade transcendente que dê sentido à existência. Essa é a morada natural das qualidades de Sagitário e, como tal, carrega consigo o arquétipo do peregrino, o viajante da alma e do mundo que vê a vida como uma jornada em direção a significados mais amplos. O Sol aqui se sente vivo quando está explorando, não apenas fisicamente, através de viagens e deslocamentos geográficos, mas também intelectualmente, filosoficamente e espiritualmente. Conhecimento, religião, estudos superiores, culturas estrangeiras e sistemas de pensamento são campos férteis onde esse Sol encontra alimento para crescer. A pessoa com o Sol na 9ª casa sente que não está aqui apenas para si mesma. Há uma forte necessidade de se engajar em algo que transcenda o ego, um propósito que tenha valor coletivo, ético ou universal. Ao se comprometer com ideais elevados, ela projeta sua identidade em causas, crenças ou missões que, aos seus olhos, também são importantes para a humanidade. Ensinar, escrever, divulgar, orientar e inspirar são formas legítimas de manifestar esse impulso solar. Entretanto, há armadilhas nessa amplitude. O apego excessivo a grandes visões pode afastar a pessoa da realidade cotidiana. Preocupada com o futuro ou encantada com as ideias abstratas, pode negligenciar os detalhes práticos da vida. Às vezes, está tão ocupada oferecendo conselhos ou promovendo ideais para os outros que esquece de aplicá-los a si mesma. O desafio é integrar a visão ampla com a prática concreta, sem perder o contato com o aqui e agora. Este posicionamento é excelente para vocações que envolvem ensino superior, direito, filosofia, teologia, viagens internacionais, marketing, publicidade e qualquer área que envolva divulgação de ideias ou troca cultural. São pessoas naturalmente entusiasmadas, otimistas e inspiradoras. Possuem um dom especial para acender a chama da esperança e da fé nos outros, e muitas vezes se tornam líderes de pensamento ou mentores espirituais. Em essência, o Sol na casa 9 representa o impulso de ascender para além dos limites do ego, de conectar-se a verdades maiores e de inspirar o mundo com uma visão apaixonada da vida. Para essas pessoas, acreditar em algo e viver de acordo com esse ideal é tão essencial quanto respirar. O pai pode ter sido um líder religioso, professor reconhecido ou mestre filósofo. Com isso, a relação pode ter sido um tanto distante, idealizada, alguém a ser admirado à distância. Pelo lado positivo, foi fonte de grande compreensão do significado da vida. O Sol na casa 10. Quando o Sol ocupa a 10ª casa do mapa natal, a identidade se volta para o mundo externo. Carreira, reputação, autoridade e propósito social ganham protagonismo na construção do ego. Essas pessoas buscam reconhecimento por aquilo que realizam, desejam deixar sua marca no mundo e aspiram a ocupar uma posição de destaque, não apenas por vaidade, mas por uma necessidade interior de significado e propósito. O brilho solar aqui está diretamente ligado à realização profissional.
O senso de valor pessoal depende, em grande medida, da sensação de ter um lugar claro na estrutura social, de ser alguém que os outros respeitam. Ambição, metas elevadas e foco em resultados são temas naturais desse posicionamento. O Sol deseja ser admirado, e a 10ª casa diz: seja admirado pelo que você conquista. Esse desejo, no entanto, pode carregar uma armadilha. A identidade pode se fundir à imagem pública a tal ponto que, se essa posição ou título for perdido, a pessoa se sente sem chão, como se tivesse perdido a si mesma. Por isso, é essencial que a carreira reflita de fato o que há de mais autêntico no ser, e não apenas um papel assumido para agradar a expectativas externas, muitas vezes da própria família. A figura parental, especialmente aquela associada à autoridade, pai ou mãe, conforme a simbologia pessoal, exerce enorme influência sobre o desenvolvimento da identidade. Muitas vezes, a criança com o Sol na 10ª casa internaliza os desejos e ambições dessa figura, tentando ser exatamente aquilo que ela espera. Mais tarde, pode surgir o questionamento: será que estou vivendo para mim ou apenas para corresponder a algo que meu pai esperava de mim? Conflitos entre vida pública e vida privada são comuns nesse posicionamento, especialmente quando o Sol recebe aspectos desafiadores da 4ª casa. O impulso para se destacar no mundo pode colidir com a necessidade de intimidade, raízes e tranquilidade doméstica. A jornada de quem tem o Sol na 10ª passa, portanto, por encontrar um equilíbrio entre o desempenho social e o enraizamento pessoal. Pessoas com esse posicionamento têm enorme potencial para liderar, influenciar e inspirar. São naturalmente vistas como figuras de autoridade e, quando atuam em sintonia com sua vocação, irradiam confiança e capacidade de realização, especialmente se o signo do meio do céu é o mesmo do signo solar. O signo em que o Sol se encontra indica a natureza específica do poder que buscam expressar. Um Sol em Gêmeos pode desejar ser reconhecido por sua mente afiada, enquanto um Sol em Peixes busca ser lembrado por sua sensibilidade ou capacidade de cura. No fim das contas, o Sol na casa 10 convida o indivíduo a reconhecer sua verdadeira vocação e construir uma identidade sólida, baseada não apenas em títulos e cargos, mas em um senso interno de propósito. O verdadeiro poder nasce quando a imagem pública reflete a essência, e não apenas uma performance diante do mundo. O Sol na casa 11. Com o Sol posicionado na 11ª casa, a identidade pessoal está profundamente entrelaçada com causas coletivas, grupos e ideais sociais. Essas pessoas se sentem vivas quando fazem parte de algo maior do que si mesmas, um movimento cultural, uma comunidade, uma revolução de ideias ou um projeto com propósitos humanitários. O senso de valor pessoal não se forma apenas na solidão do ego, mas na interação com outros que compartilham objetivos semelhantes. Essa é uma posição que sugere um ser comunitário, alguém que brilha quando pode colaborar, influenciar e contribuir dentro de redes sociais amplas. A motivação do ego é canalizada para causas sociais, políticas, filosóficas ou futuristas. Participar de coletivos, ONGs, associações, partidos ou redes de apoio dá sentido à existência e promove o florescimento da consciência individual. A identidade, porém, pode se diluir na busca por pertencimento. O desafio está em não se perder no grupo, em não confundir os próprios ideais com os ideais do coletivo. É necessário distinguir o que eu acredito e o que estou reproduzindo do grupo ao qual pertenço. Essa diferenciação é fundamental para que o indivíduo não viva apenas como reflexo das ideias alheias, mas como um porta-voz consciente de seus próprios princípios. Pessoas com o Sol na casa 11 costumam ter um impacto notável em seus círculos de amizade. Influenciam, inspiram e muitas vezes assumem papéis de liderança em movimentos sociais ou ambientes colaborativos.
Em contrapartida, também são profundamente influenciadas pelos amigos, que funcionam como espelhos, catalisadores e pontes para novas experiências e visões de mundo. Relações de amizade podem, inclusive, despertar talentos adormecidos ou abrir portas para caminhos profissionais e espirituais. Essa posição também favorece a atuação em campos ligados à inovação e ao progresso coletivo. Ciência, educação alternativa, política, tecnologia, astrologia, terapias integrativas ou qualquer projeto com impacto social e futuro positivo são expressões compatíveis com esse sol. A vocação aqui não é solitária, ela se realiza por meio de conexões e redes de cooperação. Mas para que esse sol atinja sua plenitude, é essencial que o indivíduo estabeleça metas concretas, com planos realizáveis. Sonhar com um mundo melhor é nobre, mas canalizar essa visão em ações práticas é o que de fato constrói o ego e lhe dá estrutura. Quando o propósito social se une à ação pessoal, a identidade floresce com clareza e força. Em síntese, o Sol na 11ª casa simboliza o ego que cresce ao servir um ideal, ao pertencer a uma causa e ao se comprometer com o bem coletivo. A luz que emana dessas pessoas não é para iluminar apenas a si mesmas, é para guiar caminhos que todos possam trilhar juntos. O pai é potencialmente um amigão, alguém com que se pode contar nas horas mais complicadas, sem a percepção de alguém que é maior que si, como a figura paterna normalmente impõe. Ao mesmo tempo que isso pode ser visto como algo positivo, o ser humano necessita da presença paterna como figura de autoridade, de sabedoria e orientação. Essa imagem sendo transformada em uma amizade pode tirar a estabilidade do indivíduo que fica desorientado e carente de algo mais concreto e superior, no sentido de experiência de vida. O Sol na casa 12. O Sol na 12ª casa é, por natureza, paradoxal. O astro que representa a identidade individual, a clareza e a autopercepção encontra-se imerso em uma das casas mais sutis, inconscientes e transpessoais do zodíaco. Aqui, a missão solar é menos brilhar para o mundo e mais tornar-se um farol interior, guiando a alma por paisagens invisíveis que habitam o inconsciente pessoal e coletivo. Essa é uma posição que desafia a noção tradicional de ego. O Sol, símbolo da vontade, da autodefinição e da expressão pessoal, se vê dissolvido nas brumas da casa 12, onde os contornos do eu são borrados por forças maiores, espiritualidade, inconsciente, mistério, karma, sacrifício e serviço. A identidade, portanto, precisa se construir não pela diferenciação rígida, mas pela integração sensível com o todo. Pessoas com esse posicionamento costumam ser extremamente receptivas e sensíveis às energias ao redor. Absorvem emoções, impressões e vibrações do ambiente com facilidade, muitas vezes sem se darem conta. Por isso, períodos de solidão, introspecção ou até reclusão tornam-se fundamentais para que consigam distinguir o que é seu daquilo que pertence ao mundo externo. É nesses momentos de quietude que sua identidade se regenera. Trabalhos em instituições como hospitais, prisões, bibliotecas, museus ou centros de reclusão são comuns, pois representam espaços onde o serviço ao coletivo se une ao contato com a dor, o isolamento ou o inconsciente da sociedade. Muitos também atuam como curadores, artistas, terapeutas ou canais de expressão simbólica e arquetípica, seja pela arte, pela música, pela dança, pela psicologia ou por práticas espirituais. São servidores do invisível, veículos através dos quais imagens e mensagens do inconsciente coletivo ganham forma e voz. Contudo, o caminho não é isento de conflitos. O ego pode resistir ao chamado do inconsciente, tentando se proteger, erguendo barreiras contra tudo o que pareça vago, irracional ou espiritual. Nessas situações, a energia psíquica se fragmenta, gerando angústias, crises existenciais ou sintomas físicos e emocionais. Em vez de controlar o fluxo simbólico, o Sol na casa 12 precisa aprender a navegar por ele, com flexibilidade, humildade e entrega.
Muitas vezes, há confusão ou questões não resolvidas com a figura paterna ou com homens em geral. O pai pode ter sido ausente, idealizado ou sentido como uma presença psíquica forte, mas indefinida. Essa relação, assim como outras na vida, frequentemente carrega elementos de sacrifício ou entrega. Há também uma interpretação que sugere que pessoas com o Sol na 12ª casa podem ter abusado de sua autoridade em vidas passadas e agora precisam usar sua força interior de forma altruísta, ajudando os outros ou experienciando a vulnerabilidade diante do poder alheio. Se não reconhecido, esse impulso pode se manifestar como orgulho oculto, ressentimento inconsciente ou sentimento de que o mundo deve algo à pessoa, o que inevitavelmente gera frustração. Em sua expressão mais elevada, esse Sol representa o ego que se oferece ao self, o indivíduo que se torna canal de cura, o artista que traduz o invisível e o servidor que age silenciosamente, mas com profundo impacto. Ao unir as margens entre consciente e inconsciente, pessoal e coletivo, o Sol na casa 12 torna-se um mediador entre mundos, e nesse papel encontra sua verdadeira luz. Talvez o grande problema de casa 12 seja os vícios de forma geral. Sol e Lua, especialmente, são potencialmente símbolos da busca pela conexão com o inconsciente, que, se não receber a orientação correta logo no começo da vida, podem acabar escorregando para a dependência química ou de álcool, que são, sob certo ponto de vista, a busca por ficar inconsciente. Essas vidas podem ser marcadas por dramas familiares intensos, violentos ou de abandonos graves. Interpretação do Sol nos signos. Sol em Áries. Indivíduo com muita energia e disposição para a vida. Deseja ter um dia a dia bem movimentado com muitas coisas diferentes para fazer. Quer distância de rotinas e pessoas tediosas. Inconscientemente, assume atitudes que o façam se sentir como um herói. É corajoso, apressado, impaciente, desastrado e pode se irritar com facilidade. Essencialmente proativo e líder. Pode enxergar o pai como herói que não tem medo de novas aventuras, egoísta que só cuida de seus interesses, pode ser violento e impaciente com os filhos. Sol em Touro. Indivíduo muito prático e determinado a conquistar todos os objetivos desejados. Clareza mental de onde se quer chegar. Capacidade física de aguentar longos períodos de trabalho sem descanso. Tem dificuldade em alterar projetos, comportamentos ou sonhos. Materialismo exacerbado. Gosta do que é prazeroso na vida. Comida, lugares aconchegantes, conforto. Se é incentivado desde cedo a gostar de atividade física, pode se tornar muito preguiçoso e ficar acima do peso. É apegado na história pessoal e família. Visão de pai trabalhador e dedicado, conquistador, porém rígido em suas regras, generoso. Sol em Gêmeos. Sua realização pessoal está ligada com o conhecimento e com a transmissão dele. São pessoas que buscam aprender todos os dias, através de leituras ecléticas, vídeos e convivência com outras pessoas. Têm necessidade de comunicar-se e conhecer pessoas, facilidade em fazer amizades e vontade de conhecer o mundo, mente e aparência jovem, capacidade de solucionar problemas, gosta de rotinas variadas e flexíveis, ficando pouco tempo em casa, figura de pai comunicativo, mais sentido como um amigo do que como pai. Sol em Câncer. Para esta posição, família é o mais importante. Tudo é feito voltado para o bem-estar dela. A realização pessoal desta vida é criar sua própria família, ter seus filhos ou sua casa para poder aplicar todo o amor que recebeu ou deveria ter recebido. O momento mais esperado do dia é entrar em casa e relaxar. São bons cozinheiros e os melhores anfitriões do zodíaco. A visão de pai é de uma pessoa carinhosa e devotada, mas que pode passar boa parte da vida sobrecarregado pela responsabilidade de sustentar a todos. Sol em Leão. Indivíduo bastante autocentrado, disposto a fazer o que for preciso para conquistar suas metas, mas pode ser muito generoso com as pessoas que estão ao seu lado. Deseja ser reconhecido e admirado pelas suas qualidades.
talento para incorporar qualquer tipo de personagem que achar necessário para vencer, muito carismático e idealista. O pai é uma figura vencedora e importante pelo lado positivo. Quando a relação é negativa, o pai poder ser visto como mesquinho e arrogante. Sol em Virgem, realização pessoal ligada ao conhecimento científico do mundo, pragmatismo e seriedade nos estudos e na maneira de levar a vida de um modo geral, pontualidade é essencial para a boa execução das tarefas do dia a dia. Rotina rígida, considera a ciência como resposta para tudo. Arrogância por causa de conhecimento, habilidade física acima dos outros signos, coordenação e técnica, olhar preciso e atento, se torna muito bom na profissão e conhece profundamente cada processo envolvido. Pai inteligente, porém frio, afastado e envolvido em seus processos diários. Imagem de alguém que tem como trabalho a parte mais importante da vida. Sol em Libra, realização pessoal baseada nas relações sociais e íntimas, instituições como sociedades e casamentos norteiam o curso da vida. Se sente completo quando buscando pelo equilíbrio entre si e o outro, seja no casamento ou em sociedades. Elegância é vital, estar sempre bonito, não é ponto aberto a discussões. Se coloca no lugar do outro com frequência. Sobre o pai, intelectual e sociável, gosta de mostrar como se deve lidar, negociar e respeitar as pessoas e hierarquias. Pode ter sido carinhoso e atencioso, mas pouco distante fisicamente. Sol em Escorpião. Indivíduo com um magnetismo pessoal muito forte, atrai as pessoas e conquista a confiança devido à sua habilidade de saber ouvir. Gosta de ir fundo em assuntos importantes, porém nunca fala de si verdadeiramente. Guarda os segredos mais profundos. Exerce poder e influência sobre os outros, principalmente através do sexo e jogos de manipulação. Com isso, pode ser um excelente líder quando está no lado mais positivo do signo. Tem facilidade de entender e viver sob pressão externa. Mesmo sendo o Sol em Escorpião, é uma pessoa muito emotiva e com desejo profundo de vínculos emocionais. Pai é uma pessoa que exerce grande poder e controle sobre as pessoas ao redor. Um tipo misterioso e atraente ao mesmo tempo, que tem muita força no olhar e no comportamento, impõe sua vontade sem precisar dizer muita coisa. Conquistador de objetivos, muito persuasivo quando quer que algo seja feito à sua maneira. Sol em Sagitário. Duas qualidades que se misturam neste posicionamento são o bom humor e o conhecimento, embora nem sempre as duas estejam presentes em igualdade. É comum encontrarmos pessoas com um senso de humor muito latente e que têm certa dificuldade de conseguir conversar sobre qualquer que seja o assunto sem fazer algum tipo de piada ou comentário sarcástico. Estas pessoas têm a capacidade natural de se tornarem professores, mestre, pelo potencial que de enxergar a vida como um todo, ligando eventos de uma vida encontrando um significado mais amplo do propósito. Indivíduo que tem grande evolução interna ao vivenciar viagens que o leve para países de culturas diferentes da que nasceu. A figura de pai pode ser distante fisicamente, sempre viajando, ou ser uma referência de poder intelectual ou religioso com enorme relevância em seu próprio ambiente de convivência e capaz de trazer ensinamentos importantes para a vida. Sol em Capricórnio. Pessoas com Sol em Capricórnio são orientadas para o sucesso pessoal independente de qual profissão for escolhida. São pessoas muito disciplinadas, focadas e determinadas que não toleram brincadeiras em momentos em que estão trabalhando. São taxadas como mal-humoradas por não disporem de tempo para brincar. Primeiro as tarefas, depois lazer. Se sobrar tempo. Conforme o tempo vai passando, vão percebendo que não é necessário ser tão rígido o tempo todo e se flexibilizam, valorizando cada vez mais o tempo que passam nesta vida. O pai é uma figura autoritária que impõe regras e responsabilidades muito cedo, é bastante crítico e frio. Pelo lado positivo, é uma figura de determinação inabalável, que tem o respeito das pessoas e muito bem-sucedido. Sol em Aquário. É visto como alguém à frente de seu tempo, quer ser reconhecido pela sua capacidade intelectual e visionária que muda, otimiza e transforma a realidade.
Criticam o estado do mundo tradicional e querem mostrar maneiras diferentes de viver onde as pessoas podem ser livres do mercantilismo e consumismo exacerbado. Se identificam com causas humanitárias e ecológicas, comum acharmos pessoas com essa posição trabalhando em ONGs. A necessidade de liberdade é algo profundamente presente, o que deixa essas pessoas muito tensas com as regras financeiras e sociais da nossa época. Criticam ferozmente as regras impostas e fazem o possível para não as seguir. Podem se tornar autoritários, coisa que eles repulsam. Paradoxo de Aquário. Pai é uma figura muito inteligente, criadora, rebelde, carismático, social e solidário. Pode se tornar muito tenso e irritado com as restrições impostas pelos outros. Sol em Peixes. Vive metade aqui, metade lá, sonhador, vive em busca de amor e de entrega, tem dificuldade em lidar com as coisas mais práticas do dia a dia, como horários ou prazos. Tem um lado sensível, musical e artístico forte e se expressa através do amor e da música, de poemas. Se sente atraído pelo lado espiritual da vida e, quando trabalha no desenvolvimento desta habilidade, torna-se um guia para muitas pessoas. Sente dificuldade em saber quem é, já que sua energia se mistura com outras pessoas constantemente. Sua intuição é muito forte e a usa para os outros, com pouca consciência de como usá-la para si. O uso da religião pode ser algo escapista para não ter que lidar com a consequência das próprias ações. Pai é uma figura distante, apesar de ser muito carinhoso. Pode ter problemas com vícios, álcool principalmente, ou ter muitas frustrações na vida.